Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Tá aí um resumo muito sucinto do Evangelho que esboça pra gente três pares contrastantes. Você encontra aqui salário versus dom, pecado versus Deus e morte versus vida eterna. De um lado da divisão, nós temos o pecado como um mestre de escravos. É exatamente assim que Paulo tem retratado o pecado em todo o capítulo de Romanos 6. Ele não é tanto uma ação que nós escolhemos, né? Não é simplesmente que nós escolhemos cometer o ato de pecado. Na verdade, o pecado, segundo Paulo, é um poder que nos domina. Nós não estamos no comando do pecado. Nós não escolhemos fazer as coisas que desejamos. É o pecado que está no comando de nós. Ele ordena e nós obedecemos. Só que o pecado é um mestre de escravos cumpridor da lei. Por quê? Porque no fim ele nos obriga a pagar um salário. Ele paga esse salário para nós, que é a morte. Todo o reino em que o pecado opera é o reino do trabalho e do salário. E esse mestre de escravos sempre dá aos seus trabalhadores o que eles merecem. E qual é o pagamento? A morte. Existe algo muito orgânico, muito essencial aqui. Porque o pecado é a antivida. Ele nos desliga do Senhor que dá a vida e tenta resolver as coisas com os nossos próprios recursos. Quando nós servimos a este Senhor, nós recebemos o que nos é devido, e é a morte. Só que existe uma outra maneira. Porém, não é simplesmente optar por não pecar, porque isso é impossível. Nós somos como Israel no Egito. Nós somos escravos de um poder obscuro que nós não podemos vencer ou derrubar. Nós não podemos nos livrar dele. Nós precisamos de um outro mestre poderoso para nos redimir, para nos tirar dessa escravidão. Mas, felizmente, a segunda metade do verso nos apresenta exatamente esse mestre. E ele é Deus. Ele é um mestre muito diferente do pecado. Note que, em contraste com o que naturalmente nós pensamos, o pecado é o estraga-prazeres. Deus é de fato aquele que doa a vida e a vida em abundância. O pecado é legalista. Deus é gracioso. O pecado exige que eu trabalhe por um salário. Deus oferece um dom por sua graça, que é o Senhor Jesus Cristo. O pecado paga com a morte. Deus doa a vida de forma totalmente gratuita. E mais uma vez, o resultado de servir a esse mestre está intimamente relacionado com quem é esse mestre. Como Deus é uma fonte que dá a vida, derramando-se em seu Filho e em seu Espírito, portanto, receber o seu dom significa de fato receber a vida eterna. É natural que o seu reino signifique receber. E receber o tipo de vida de Deus é receber a vida eterna. Da próxima vez que você for tentado a pecar, lembre-se que o pecado é um poder maior do que você. Lembre-se de que ele é um mestre que você não tem poder para vencer ou para derrubar. O pecado não é o seu servo, ele não está à sua disposição. O pecado é um mestre de escravos. Ele não oferece nada e ainda assim ele toma tudo. Ele não traz você para um reino de graça, apenas para um reino de obras. Não importa o que ele te prometa, isso não vai trazer para você a vida, apenas a morte. Por outro lado, Deus está oferecendo a você redenção, liberdade, graça e vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje, passe um momento reorientando o seu pensamento de acordo com o Evangelho. Tome um momento para si, para poder se ver, ver a si mesmo, ver o pecado, ver a Deus novamente à luz de Jesus Cristo e de sua infinita graça.